termo Trindade existe na Bíblia? Muitos questionam o fato de que não há o termo Trindade na Bíblia. Segundo eles, este termo ele não existe, logo a Trindade ela não pode ser verdadeira. Este é um argumento utilizado por aqueles que criticam a Trindade. Geralmente os chamados unicistas, que são os que acreditam que Deus ele é uma unidade absoluta e se manifestou de três formas diferentes ao longo da história, ou também pelos unitaristas, que creem que Deus ele é uma unidade absoluta e muitas vezes acreditam que Jesus seria apenas uma criatura. Você está no Ministério Jovens Bíblicos. Se você gostar, não deixe ao final de se inscrever no nosso canal. O termo Trindade realmente ele não existe na Bíblia. Ele foi inventado por um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Ele colocou este termo porque acreditava que era um termo que melhor expressava o ensinamento que está contido na Bíblia. Muitas vezes, uma ideia pode não ter a sua nomenclatura registrada na Bíblia, mas ser verdadeira. Por exemplo, monoteísmo, o fato de existir apenas um Deus. Monoteísmo é um termo que não existe na Bíblia, porém ele expressa um ensinamento da Bíblia, que é de que existe realmente um único Deus. Nós temos vários termos que eles não estão contidos na Bíblia Sagrada, porém eles revelam doutrinas bíblicas. A Trindade é mais um. Nós vemos na Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ainda menos, mas já estava lá a Trindade, e o Novo Testamento ainda fica mais explícito. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, o termo hebraico Elohim, que indica a pluralidade de Deus. É um termo que revela uma certa pluralidade na divindade. Você vê no Antigo Testamento Deus falando desçamos e confundamos no episódio da Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 1, 2, 3, você vê façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus falando a respeito de si no plural. Você vê que no Antigo Testamento já há essa pluralidade em Deus. Nós vemos Deus falando que ele é único, mas ao mesmo tempo nós vemos Deus falando de si mesmo no plural. Como resolver esse problema? É aí que surge a teoria, a doutrina da Trindade. A Trindade diz que Deus ele é único em essência, mas trino em personalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas que compartilham de uma mesma mente. Na Trindade existe uma mente só, um mesmo pensamento, porém três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, a Trindade ela também é revelada. Nós vemos a Trindade no batismo. Quando Jesus vai se batizar, nós temos Jesus, o Filho, nós temos o Pai, que diz, eis o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado. Nós temos o Espírito Santo surgindo através da pomba, uma manifestação corpórea do Espírito Santo. Nós vemos ali um único Deus, mas que é trino em personalidade. Nós vemos um texto de Mateus 28, 19, mais uma vez a Trindade aparecendo. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade surge na fórmula batismal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A verdade é que se nós acreditarmos, por exemplo, no unicismo, que é uma versão nova do modalismo lá do passado, que diz que Deus se manifestou de três formas diferentes na história, mas é apenas um único Deus, não existem três pessoas, não existe o conceito de unidade composta. Nós temos dois tipos de unidade, a unidade absoluta e a unidade composta. A unidade que nós acreditamos que é revelada na Bíblia é a unidade composta, que dentro de um único ser pode haver pluralidade de pessoas. Dessa maneira, se o unicismo for verdade, se não há essa pluralidade de pessoas, com quem Jesus conversava quando ele orava? Será que ele falava consigo mesmo? Na psicologia isso chama-se esquizofrenia.
Jesus, ele não era esquizofrênico. Nós vemos no histórico de vida de Jesus relatado nos evangelhos que ele era uma pessoa normal, como eu e você. Dessa maneira, Jesus, ele não era esquizofrênico. Jesus, ele estava conversando com o Pai, porque havia ali uma distinção de pessoas. Embora eles fossem únicos em essência, havia essa autoridade que permitia esse certo diálogo entre Jesus e o Pai. Se o unitarismo, que prega que Jesus, que Deus é uma unidade absoluta, for verdade, nós então passaremos a acreditar em dois deuses, porque Jesus, ele vai ter diversos atributos de poder, de glória. A Bíblia diz lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas ele não é Deus. Então nós vamos acreditar que nós temos dois deuses. Nós temos o Pai, que é um Deus, e Jesus, que é outro Deus. Nós iremos para o enoteísmo, o unicismo, aliás, o unitarismo, muitas vezes ele vai se parecer com o arianismo, lá nos primeiros séculos da igreja. Mas essa doutrina também não é uma doutrina verdadeira, uma doutrina que condiz com aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. O que as Escrituras nos mostram, o que as Escrituras nos revelam, é um único Deus, porém que é revelado, que possui, de fato, em si, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu gosto de usar um exemplo, que é uma analogia, que é a analogia do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Eu sei que essa analogia não é perfeita, mas existem semelhanças que apontam para a Trindade. Nós temos um único Estado, a República Federativa do Brasil, porém nós temos três poderes: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Porém o Estado é um único Estado, mas nesse Estado existe uma pluralidade de pessoas. Serve como analogia para a Trindade. Montesquieu, o criador dessa teoria da tripartição de poderes, talvez tenha se espelhado na Trindade para poder criar esta doutrina. Nós vemos então que Deus, ele é uma unidade, mas não uma unidade absoluta, sim uma unidade composta. Este é um conceito da matemática e ele se revelou para nós através de seu Filho Jesus Cristo. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.